O ser humano nunca vai além daquilo que ele pensa sobre si mesmo. Em outras palavras, quando você acredita que não consegue emagrecer, por exemplo, é verdade. Vai ser verdade, você criou essa verdade. Já quando você acredita que consegue emagrecer, também é verdade. Note que a diferença entre aquele que consegue e o que não consegue pode ser determinada logo aqui, no ponto crucial que faz a divisão entre a maior parte das coisas e das pessoas. Pois para conquistar qualquer coisa na vida, como uma certa quantia de autorrespeito, por exemplo, será necessário autoconfiança e disciplina. Como, por exemplo, você faria alguma coisa se não acreditasse que ela fosse possível? Pois é. Eu não acho que você acredita ser possível quebrar uma pedra com as mãos na base da paulada. Mas se você for procurar na internet, vai encontrar vídeos de pessoas fazendo exatamente isso, com a mão. Claro que muitos desses vídeos são falsos, né? Mas alguns deles possivelmente são de verdade. É óbvio que talvez não seja a maior pedra do mundo, mas ainda assim não deixa de ser algo fenomenal. Agora sejamos sinceros, pouco importa se você acredita ou não ser capaz de quebrar uma pedra com as mãos, até porque eu duvido que isso faria alguma diferença na sua vida. A questão é a seguinte: será que por acaso você utiliza esse mesmo tipo de crença limitante para outras coisas, para outras áreas da sua vida? Lembra quando eu dei o exemplo de emagrecer? Então, qual das duas pessoas você costuma ser? Aquela que acredita que consegue ou aquela que desacredita da própria capacidade? Embora duvidar da sua capacidade de destruir pedras no soco não te afete, essa maneira de ver e perceber a vida, claro, vai afetar. Uma pessoa que desacredita do seu potencial de emagrecimento pode ir literalmente empurrando com a barriga, até que seja tarde demais e o estrago já tenha sido feito permanentemente. Pressão alta, problemas cardíacos, excesso de gordura no fígado, diabetes do tipo 2, blá, 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 blá. Todos os problemas de saúde que vêm junto ao excesso de peso. Tudo porque suas crenças de que não era capaz foram mais fortes do que você. Duvidar da própria capacidade é um dos maiores problemas da mente humana. E, quer você duvide disso ou não, até mesmo Einstein já sofreu com problemas parecidos. Gente, Einstein. Existe uma batalha constante que precisa ser travada para te manter no topo da sua saúde mental. Mesmo que você esteja rodeado de pessoas que te amam, não existe ninguém no mundo que possa te amar mais do que você mesmo. É exatamente por isso que precisamos acreditar. Acreditar em nós mesmos. Porque nós estamos presos numa caixinha com a gente mesmo 24 horas por dia. Não tem descanso, não tem nada, só tem você. Porém, mesmo quando você está completamente sozinho, a vida continua acontecendo e às vezes haverá coisas no seu caminho, dificuldades e obstáculos, negatividade, tragédia, morte, luto, inveja. Todas essas coisas do ambiente em que você vive pode ter um impacto em você. Mas o impacto que o ambiente tem sobre você e a sua maneira de viver pode ser muito menor do que você pensa. Você poderia ser como uma rocha no meio do mar, que mesmo com as mais fortes ondas continua imóvel. Olha, eu não estou dizendo aqui para você virar um brócolis não, ou em outro vegetal qualquer. Eu estou dizendo que você pode se firmar na vida, nos seus objetivos, independentemente do que aconteça. Você pode criar um colete à prova de negatividade e pessimismo. Como? Bom, o objetivo é fazer você acreditar em si mesmo, não é isso que eu estou dizendo agora? Então, para fazer você acreditar, é preciso mudar a forma com a qual você se enxerga. Em outras palavras, precisamos melhorar a nossa autoimagem, a sua autoimagem, a minha autoimagem. A autoimagem é a nossa referência. Precisamos criar uma nova percepção que você tem sobre você. E não temos como falar isso sem mencionar o fracasso, falhas e erros. A crença por trás daquilo que faz ver o fracasso nas suas atividades pode ser uma das coisas que mais te faz duvidar de si mesmo. É por isso que é preciso mudar essa crença limitante, pois o único verdadeiro fracasso do planeta é daquela pessoa que não tenta. Aquele que não tenta não se move, não erra, não conquista, não alcança. Apenas os mais corajosos entre nós vão atrás daquilo que realmente querem e muitas vezes não irão conseguir de primeira. Aliás, praticamente todas as vezes não vão conseguir de primeira. Literalmente, tudo que presta nessa vida precisou de centenas, se não milhares de tentativas para dar certo. Foi assim com carro, com trator, computador, lâmpada, internet. Pensa alguma coisa aí. Também isso.
E até mesmo quando algo dá certo, ele sempre continua evoluindo, sempre haverá novas tentativas para melhorar todo o processo. É por isso que a lâmpada de hoje não é a mesma de 100 anos atrás. O avião de hoje também não é o mesmo. Você não é o mesmo. Imagina se todo esse conglomerado de inventores e cientistas decidissem que são fracassados e começassem a duvidar de todo o processo, que envolve incontáveis falhas. Nós ainda estaríamos com lâmpadas cheias de mercúrio que, quando quebram, podem contaminar não só o próprio ambiente, mas também as pessoas ao redor. No caso dos aviões, nunca iríamos conseguir nos locomover aos milhares com tanta facilidade e tanta segurança, ainda mais para países do outro lado do mundo. E sem o progresso da internet, como você seria capaz de dar um gostei nesse vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho, porque saem vídeos novos como esse toda quinta. Pois é. Agora, todo esse avanço e progresso só foi possível graças a um tipo de mentalidade. A mentalidade de que o fracasso não é verdadeiramente um fracasso. Oi? É isso mesmo. A mentalidade de que o fracasso não é verdadeiramente um fracasso. É apenas uma tentativa. Talvez seja a primeira, talvez seja a segunda, talvez seja a milésima vez. Não importa. É apenas uma nova tentativa. Caso você realmente queira coisas fantásticas para a sua vida, é preciso ter em mente que o seu caminho vai estar repleto de tentativas. E se você olhar essas tentativas por uma ótica de fracasso, você vai ficar no mesmo lugar. Até que, enfim, possa mudar essa mentalidade e, portanto, as atividades e resultados que vêm com ela. Muitas vezes essa mentalidade de enxergar tentativas de algo como fracasso vem por causa do que você aprendeu quando era criança. Nós, adultos, costumamos subestimar o quanto a nossa infância influencia o nosso comportamento. Afinal, já somos adultos, não é? Entretanto, por mais que sejamos adultos, existem partes de uma criança dentro de nós. Uma criança que pode se sentir insuficiente, incapaz, insegura, independentemente do que a crosta do lado de fora aparenta ser. Sabe aquela carcassinha sua reforçada? É ela mesma do que eu estou falando agora. Pois algumas pessoas escondem melhor do que outras, mas todos nós temos questões internas para resolver. Traumas, problemas emocionais, insegurança, tristeza, vazio existencial são apenas alguns deles. O que é preciso entender é que o que você vê nos outros é apenas o que eles querem que você veja. É isso? Você não vê a realidade, mas todos nós temos essa criança dentro de nós. A criança que acreditava não merecer, não conseguir, por conta do que foi ensinado já há tanto tempo atrás. A verdade é que esse aprendizado que você teve em algum momento de que não era bom o suficiente, não passa disso. Não passa de ser apenas um aprendizado. E quer saber de mais uma coisa? Se você aprendeu, você desaprende e pode aprender uma nova coisa. É preciso entender que opiniões são opiniões e fatos são fatos. O que nos leva ao próximo ponto. Normalmente, quando a gente sente dúvida da própria capacidade, do próprio valor ou de qualquer outra coisa que diga respeito a nós mesmos, existe um outro pensamento que pode aparecer. E ele aparece de muitas formas. Esse pensamento é um dos maiores fados na vida de um ser humano. E é o seguinte: o que vão pensar de mim? Talvez você imagine: eu não me importo com o que os outros pensam. Mas será que essa sua afirmação condiz com a verdade? Você não se importa com o que o seu pai pensa de você? Com o que a sua mãe pensa de você? Apenas uma vertente qualquer desse pensamento já seria o suficiente para abafar o seu potencial. Imagine, então, várias delas, sucessivamente, o tempo todo. E se você se preocupa com o que a avó pensa, o pai, a mãe, o primo, o amigo, o cachorro do vizinho, como você vai conseguir viver? Como você terá qualquer coisa além de dúvidas sobre si mesmo? Com certeza irá existir algum momento em que você terá que se libertar disso, desse condicionamento emocional, desse medo de ser diferente. Sabe por quê? Porque para conquistar o que você quer conquistar, você precisa ser diferente. É por isso que sempre que você for criticado de alguma forma, é importante olhar para a sua audiência. Quem é que está te criticando? O que essa pessoa quer fazer da vida e o que ela faz tem a ver com o que você quer fazer? Os seus objetivos batem com a dessa pessoa que está te criticando? Porque você vai pegar dicas de um emagrecimento com uma pessoa que possui hábitos alimentares péssimos. E por aí vai. Por acaso faz sentido?
Horas. É preciso avaliar não só a crítica, mas também quem critica. E se você for realmente analisar quem está te criticando, vai perceber que muitas vezes a crítica que essa pessoa te fez não passa de uma reflexão do que ela pensa sobre si mesma ou que outros pensam sobre eles mesmos. Quando você não consegue atingir o seu objetivo de passar numa prova de medicina, por exemplo, e alguém te fala para desistir porque você não é inteligente o suficiente. O que essa pessoa realmente está te falando é o seguinte: eu não acho que eu tenho inteligência o suficiente para passar nessa prova, então para você vai ser a mesma coisa? A questão é que não é a mesma coisa, não. Nunca vai ser a mesma coisa. Você é uma pessoa diferente, uma experiência diferente, um caminho diferente, uma escolha diferente. Quando alguém fala que você não consegue algo ou que você não merece, blá, 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 o que essa pessoa realmente está falando é que ela não consegue nem se imaginar atingindo esse objetivo. Ela não consegue conceber a ideia de fazer o que você está fazendo. Talvez não tenha a coragem que você tenha. O que a pessoa realmente faz quando te critica de maneira desconstrutiva e desconcertante não é nada mais do que uma reflexão dela mesma em você. Ela te trata como se você fosse um espelho e estivesse limitado ao mesmo mundo que ela. Mas adivinha, você pode ser muito mais. Eu garanto que você pode ser muito mais. Não escute aqueles que não trilharam ou não estão tentando trilhar o mesmo caminho que você. Presta atenção em quem está te criticando. Presta atenção em quem diz que você é um fracasso. Porque essa pessoa não está tentando fazer nem um terço do que você está fazendo. Quem realmente tem sucesso nunca dará qualquer vazão a essas críticas que não ajuda a melhorar em nada. Então, resumindo, sucesso é tentativa após tentativa após tentativa e após muitas tentativas. Fracasso é ficar encostado no sofá sem correr atrás da própria vida. Isso é um fracasso. E críticas só são bem-vindas daqueles que fazem pelo menos metade do que você faz e querem metade do que você quer. Do mesmo jeito que você não pergunta para uma criança se ela sabe a distância entre o Sol e a Terra. Você não escuta uma pessoa desqualificada para ditar o que você deve ou não fazer com a sua vida. Os outros só podem te limitar, se você deixar. Quem verdadeiramente escolhe os limites do que é ou não é possível é você. E se você quiser um guia prático sobre como virar um ex-ansioso, saiba que eu escrevi um livro digital para você. Se chama Os Segredos de um Ex-Ansioso. E nele eu explico o meu passo a passo para se livrar da ansiedade. Eu mesmo utilizei para me livrar da minha. Por essa semana é isso. Um grande abraço e até a semana que vem.